Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu estou gravando a nossa segunda aula complementar, de modo que nós consigamos terminar nossa carga horária. Muito bem. Então hoje vamos falar de três conceitos bem rapidinhos, que nos ajudam a entender melhor tudo que nós estamos trabalhando nas nossas aulas síncronas, correto? Então primeiro vamos falar de notação exponencial, também conhecida como notação científica. E quando que nós usamos a notação científica ou notação exponencial? Nós usamos esse tipo de notação quando nós estamos trabalhando com números que são muito grandes ou números que são muito pequenos. Por exemplo, vejam o seguinte número aqui. Nós temos 0,000, ou seja, vários zeros após a vírgula. Então, quando fazemos alguma conta nesse sentido, algum cálculo, fica muito complicado que a gente possa utilizar o número nesse formato aqui. Porque, afinal de contas, nós nem contamos quantos zeros existem, né, normalmente. Então, como que nós trabalhamos com um número assim pequeno como esse? Trabalhamos utilizando a notação exponencial, que equivale a nós escrevermos esse número, esse seguinte número, da seguinte forma: a 4,72 vezes 10 elevado a menos 20. Então, quando nós escrevemos dois números como produto, né, o produto de dois números, nós podemos simplificar esse número aqui, que é muito pequeno, de modo que facilite a utilização dele nos nossos cálculos. Então, como que funciona a notação científica? Primeiramente, cada número ele é escrito como um produto de dois números, como nós comentamos agora anteriormente. Por exemplo, o número 8, nós podemos escrever ele equivalente ao quê? A 4 vezes 2. Afinal de contas, 4 vezes 2 é igual a 8. Então, aqui nós temos uma igualdade, ou seja, nós utilizamos dois números, o produto de dois números, para representar um outro número. Bom, o segundo passo, temos que fazer o seguinte: tem-se um coeficiente. Então, o primeiro número que aparece nós chamamos de coeficiente e nós multiplicamos ele por 10 e esse 10 ele deve estar elevado a alguma potência. Então, um outro exemplo. Aqui, quando nós temos 0,0005, ele equivale ao coeficiente 5 multiplicado por 10 elevado a uma potência. E qual a potência aqui? É menos 4. Se vocês realizarem essa conta na calculadora de vocês, 5 vezes 10 elevado a menos 4, vocês vão perceber que o resultado é 0,0005. Vejam aqui, 10 elevado a menos 4. A gente pode caminhar com a vírgula uma casa, duas, três e 4. Então fica 5,0, ou seja, 5 vezes 10 elevado a menos 4. Então, esse número em notação científica, ele facilita o uso do mesmo nos nossos cálculos. Por exemplo, 100 em notação científica equivale a 1 vezes 10 ao quadrado, 1 elevado a 2, porque 10 ao quadrado é 100. 5.500 é a mesma coisa que nós dizermos que é 5,5 vezes 10 elevado ao cubo. Afinal de contas, 10 elevado ao cubo é 1.000, e 1.000 vezes 5,5 nós temos 5.500. Muito bem. Nós podemos fazer algumas operações com a notação exponencial e notação científica, como, por exemplo, a multiplicação ou a divisão. Na multiplicação, como funciona? Multiplicam-se os coeficientes e somam-se os expoentes. Como assim, professor? Vejam, 2 vezes 10 ao cubo, este número multiplicando 4 vezes 10 à sexta. Então, como funciona? Nós multiplicamos os coeficientes. Quais são os coeficientes? No caso aqui, 2 e 4. Então, fica 2 vezes 4. E nós somamos os expoentes, né? Então, aqui temos 10 elevado à terceira, 10 ao cubo. E aqui 10 à sexta é a mesma coisa que nós escrevermos 10 à terceira vezes 10 a menos 6. Então, veja, nós apenas rearranjamos aqui os números, os algarismos. 2 vezes 4 mais 10 à terceira vezes 10 a menos 6. 2 vezes 4 é 8.
10 a terceira vezes 10 a menos 6 é a mesma coisa que nós somarmos esses expoentes. Menos 6 mais 3 equivale a menos 3. Então, a multiplicação deste número, 2 vezes 10 a terceira vezes 4 vezes 10 a sexta, equivale a 8 vezes 10 a menos 3. Porque nós multiplicamos os coeficientes e, ao multiplicarmos a potência de 10 a terceira e 10 a menos 6, aqui faltou um menos, nós ficamos com 10 a terceira, né, certo? Então, somamos aqui o expoente, 3 mais menos 6. Só lembrando aqui que faltou o sinal negativo. A outra operação é a operação de divisão. Quando nós dividimos dois números em notação exponencial, como isso funciona? Aqui, dividem-se os coeficientes e subtraem-se os expoentes. Então, dividindo o número 8 vezes 10 elevado a 16 e 4 vezes 10 a menos 3. Então, nós dividimos os coeficientes. Isso aqui equivale a 8 dividido por 4 vezes 10 a 16 dividido por 10 a menos 3. 8 dividido por 4 é 2. 10 a 16 e 10 a menos 3, nós subtraímos aqui os expoentes. Então, vai ficar 10 a 16 menos 3. 16 menos menos 3 vai dar 19. Então, 16 mais 3 igual a 19. Então, essa divisão aqui escrita equivale a 2 vezes 10 a 19. Lembrando aqui que nós somamos, né? Então, 3 mais menos 6 é igual a menos 3. E na divisão nós subtraímos 16 menos menos 3, que vai equivaler a 19. Outros conceitos que nós temos que trabalhar também em química é o conceito que nós utilizamos nas medidas. Vocês provavelmente vão utilizar no laboratório de química, vão utilizar a balança, que nós medimos, né, a quantidade de massa de determinado material. Na medida, existem dois conceitos importantes, o conceito de exatidão e o conceito de precisão. Bom, a maioria dos números que nós encontramos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, eles não são exatos. Em que sentido? Por exemplo, quando vamos ao mercado e compramos 1 quilo de sal, o pacotinho de sal ele tem aproximadamente 1 quilo. Ele pode ter um pouquinho mais ou um pouco menos, o que é previsto em legislação. Quando nós compramos 1 galão de água, ele possui aproximadamente 20 litros de água. Quando enchemos o tanque de gasolina, são 40 litros de gasolina, mas são aproximadamente 40 litros. Ou, quando compramos manteiga no mercado, nós estamos comprando ali aproximadamente 300 gramas de manteiga. Só que, quando trabalhamos em um laboratório, as nossas medidas elas precisam ser exatas. O valor que nós estamos medindo, né, tem que bater com o que nós estamos, com o valor que aparece ali na nossa balança. Mas, além disso, precisa ser exato e preciso. Embora pareçam ser palavras muito semelhantes, né, muito similares na definição, mas existem algumas diferenças. Primeiro, exatidão. O que significa a exatidão? Ela significa confiança no número num sentido absoluto. Ou seja, a confiança que você tem num número, no sentido absoluto, a confiança que você tem naquele número que foi medido, é o quão próximo aquele número é do valor real. Então, uma balança exata, ela está medindo, ela te dá um valor de massa com uma proximidade muito grande do valor real daquela massa. Por outro lado, a precisão é o grau de esforço que é tomado para se obter um número, ou seja, é a proximidade que várias medidas que você realiza estão entre si. Então, exatidão é a proximidade com o valor real e a precisão é a proximidade de várias medidas, quando você realiza, estejam próximas entre si. Vale lembrar que um experimento no laboratório nós não realizamos apenas uma vez, nós realizamos diversas vezes. Então, todas as nossas medidas precisam ter precisão.
no sentido que precisam ter valores muito próximos entre si. Mas, além da precisão, precisam ser exatas, no sentido que precisam estar próximos do valor real daquela medida. Vamos ver um exemplo. Então, aqui eu deixo aqui as definições de exatidão e precisão. Vamos olhar aqui para essa imagem, certo? Dos dardos aqui. Nós temos 3 dardos e eles possuem boa exatidão e boa precisão. Boa exatidão, pois estão próximos ali do centro, estão próximos do valor real, do valor ideal, e também são próximas entre si, então possuem uma boa precisão. No entanto, quando nós olhamos essa segunda imagem, vejam, os dardos eles foram jogados aqui nessa região, e eles tiveram uma boa precisão, afinal de contas, estão todos próximos de si, só que não foram exatos, pois não estão próximos do valor real, do valor ideal, que é aqui o centro. Outro exemplo é esse aqui, pior ainda, é quando nós realizamos um experimento, uma medida que possui baixa exatidão, estão muito longe do valor real e também possuem baixa precisão, no sentido que as 3 medidas que nós realizamos possuem valores muito distantes, ok? Por fim, um terceiro conceito que nós temos que ter em mente quando trabalhamos com números em química, em física, na agronomia também, é a questão de algarismos significativos. Vamos começar com um exemplo antes de entender. Suponha que a massa de uma moeda que nós medimos numa balança, certo? E essa balança ela possui a precisão de 0,0001 grama, o que condiz com uma balança desse tipo aqui, que é usada no laboratório. Essas balanças são chamadas de balanças analíticas e elas possuem a precisão de 4 casas após a vírgula, correto? Então, se nós medimos uma moeda, a massa de uma moeda em uma balança analítica e a massa registrada foi de 2,2405 gramas, isso significa que nós temos uma incerteza na medida e ela está na última casa, certo? Aqui do nosso número, que está 4 casas após a vírgula. Então vejam, 2,2405, a nossa incerteza está aqui no valor de 0,5, pois a precisão dessa balança é de 4 casas após a vírgula. A precisão está aqui, ó, 1 casa, 2, 3, 4 casas, aqui no número 1. Então, se a nossa medida foi de 2,2405, na verdade, a incerteza da medida significa que essa moeda ela pode ter a massa de 2,2406 ou 2,2404. Percebam que ali existe um intervalo, e nós podemos dizer que a massa registrada foi de 2,2405 mais ou menos 0,0001. Então, a questão de algarismos significativos, eles nos dizem onde está a incerteza da nossa medida, correto? Afinal de contas, nós temos a certeza, a precisão da medida até a terceira casa, aqui no 0, após a vírgula, mas a incerteza fica no último número. Então, vamos ver alguns exemplos aqui. Todos os dígitos de uma medida, são chamados de algarismos significativos. Então, por exemplo, se utilizamos uma balança que mede só uma casa após a vírgula, então você mede ali a massa da moeda e aparece 2,2 gramas, significa que essa balança possui 2 algarismos significativos. Significa dizer que a precisão dela é de uma casa após a vírgula. Nesse outro caso aqui, que foi o nosso caso anterior, esse número possui 5 algarismos significativos, ou seja, todos os dígitos daquela medida. Temos 1, 2, 3, 4, 5 algarismos, e os 5 são significativos. Mesmo aquele que carrega a incerteza, que é o último algarismo, ele é significativo. 7,0 possui 2 algarismos significativos. No entanto, quando nós temos 0 à esquerda, por exemplo, 0,07, o 0,0007, o único algarismo significativo é o 7. Okay? Vamos ver mais um exemplo.
Quando nós temos zero entre os dígitos, zero entre os dígitos, eles são considerados significativos. 1,005 quilos possuem 4 algarismos significativos. 7,03 centímetros possuem 3 algarismos significativos. No entanto, quando o zero ele está no início do número, o zero está à esquerda do número, ele não é significativo. Então, quando temos aqui 0,02 gramas, possuímos apenas um algarismo significativo, que é o número 2. Quando temos 0,0026, aqui nós temos dois algarismos significativos, que é o 2 e o meia. E zero ao final de um número, eles são sim significativos. Vejam, 0,0200, aqui nós temos três algarismos significativos, 2, 0 e 0. Só contamos os zeros à direita do número, certo? Ao final do número. E 3,0 temos dois algarismos significativos. Então, para relembrar, para gravar na memória, aqueles zeros que não são significativos, que a gente não leva em conta, são os zeros à esquerda do número, certo? Ou zero no início do número, como aqui 0,02, que possui apenas o algarismo significativo na incerteza, no último número. Ok, pessoal? Então, terminando agora a nossa aula complementar, e um abraço a todos.